paz do Senhor, bom dia! A palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 13 a 15, que diz: Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Glória a Jesus. Esta passagem aqui, eu estava lendo e eu lembrei-me que um dia, quando eu era mais jovem, eu li uma história sobre um sábio. E aqui, quando eu li que aqui esse sábio era pobre, ninguém se lembrava dele. Mas naquela hora que a cidade estava ali, precisando de alguém com sabedoria, recorreram àquele homem. E a cidade foi livre pela sabedoria daquele homem. Aí me lembrou de quando eu era mais jovem. E eu ali li aquela mensagem sobre um sábio. Eu não sei o autor, porque faz muito tempo eu não guardei o nome. Mas essa história eu li em um livro. E ele dizia assim, que ali naquela cidade morava um sábio numa alta montanha. E de vez em quando era que ele passava na cidade. Ele só vivia ali naquela montanha. E um certo dia ele foi à cidade e as pessoas olhavam para ele e viam que ele era diferente de todo mundo. E ali todos se admiravam dele, achavam ele interessante. As pessoas se aproximavam para conversar com ele. E ele dizia: qual é a diferença que o Senhor tem para nós? Que todo mundo aqui é curioso para saber o que é que existe de diferente entre o Senhor e nós, que chamavam ele de sábio. E ele disse: quando eu ando, quando eu falo, quando eu canto, eu canto, quando eu vejo, quando eu oro, quando eu olho. Aí ficavam todos olhando para ele. Ele disse: e o senhor, a sua casa como é? Quem quiser ir visitar pode ir. E quando foi um certo dia, um dos homens disse: eu vou ali. Eu vou subir aquela montanha para ver qual é o segredo daquele sábio. Porque ele desce tão feliz, ele nunca tem pressa. Ele é uma pessoa tão assim, diferente. E ali ele subiu. E quando ele subiu, ele disse: mas, senhor sábio, o senhor mora nesta casa, o senhor só tem uma cadeira, uma mesa, tudo dele era um. Era um copo, um prato, uma colher, um talher. Tudo era um. E ali aquele homem se admirou. Ele disse: mas senhor sábio, o senhor mora aqui sozinho nesta casa, o senhor tudo só tem um. A vida lá embaixo na cidade é bem melhor, que o senhor não desce. E ele disse: não, eu sou feliz assim. Aí aquele homem foi para casa, intrigado como era que aquele homem era tão feliz, se ele morava ali tão humilde. E ele foi, ficou ali pensativo, contou aos amigos que aquele homem que desce, que é tão feliz, que passa pela cidade, que todo mundo se admira, vocês sabem o que ele é? Vocês pensam que ele é rico? Ele é pobre. E ali a curiosidade do povo foi aumentando, até que um dia um disse assim: eu vou lá conversar com ele. Eu vou descobrir agora qual é o segredo dele. E ele subiu novamente. Mais um para subir. Aí quando chegou lá, disse: seu sábio, tudo bem, tudo bem. Quando olhou a casa do sábio, isso é tudo muito simples. Seu sábio, o senhor mora numa casa muito simples. E como é que quando o senhor chega ali na cidade, todo mundo quer conversar com o senhor, todo mundo chega perto do senhor, o senhor é muito feliz, o senhor anda pela cidade, o senhor fica olhando as coisas. Aí disse: o segredo é que quando eu ando, quando eu falo, quando eu vejo, quando eu olho, quando eu leio, quando eu oro. Aí ele ficou parado, olhando para ele. Mas qual a diferença do senhor para nós? Tudo isso nós fazemos. Não tem nada de diferente. Nós somos iguais. Aí eu disse: não. Vocês quando andam, vocês não percebem as coisas. Vocês quando olham, vocês não veem. Vocês quando escutam,
Muitas vezes a pessoa está falando, vocês estão em outro mundo, vocês não estão naquele instante ali. Quando vocês louvam, quando vocês cantam, vocês não cantam com a alma. Quando vocês já observam o mundo, vocês não observam do jeito que é para ser observado. Vocês quando oram, vocês já estão querendo se levantar. Assim que dobram os joelhos, vocês já estão querendo se levantar. Vocês quando andam são apressados. Vocês não andam, vocês correm. Vocês passam de um lado para outro, numa ansiedade, numa angústia, numa tristeza. Vocês não vivem, eu vivo. Porque quando eu faço todas essas coisas, eu faço verdadeiramente. Quando eu ando de verdade. Eu observo o mundo todo. Quando eu falo a verdade. Quando eu escuto de verdade. Quando eu digo que amo, eu amo. E muitas vezes as pessoas só falam da boca para fora. Então, eu sou feliz porque eu vivo a minha vida da melhor maneira. Vocês pensam que vivem. Eu guardei aquela mensagem. E até hoje eu procuro sempre aplicar na minha vida. Quando eu estou com alguém, quando alguém chega na minha casa, eu valorizo. Eu valorizo cada minuto que eu tenho com alguém. Eu valorizo cada instante. Porque a vida é assim. Quando alguém está falando conosco, nós temos que escutá-la. Nós temos que dar ouvido. Nós temos que amar de verdade. E não só de palavras. Nós temos que chegar perto das pessoas com o coração aberto para que elas possam sentir a nossa amizade verdadeira. Então, eu desde aquele tempo que eu procure viver verdadeiramente, porque quando a gente procura viver assim, a gente é feliz. Porque quando a gente olha para o dia, a gente agradece a Deus pelo dia, a gente olha para o mundo e vê as coisas boas que existem no mundo. Não sei se você já conversou com pessoas que só falam de coisas ruins. Por que isso? Porque aquilo está ruim. Porque o governo está assim. Porque não sei o quê. É o tempo todo. Sabe por quê? Porque não está vivendo. Está vivendo sobre o efeito das notícias. O que é que você está escutando? O que é que você está vendo? O que é que você está falando? O que é que você está orando? Quando a gente começa a entrar neste mundo espiritual, das coisas invisíveis, a gente começa a ser diferente. A gente deixa de ser um homem natural, um simples homem natural, que só vê o que está à frente dos seus olhos. E a gente começa a ver além, quando a gente começa a viver a nossa vida de verdade. Os fantasmas, aquilo que nos aflige, as coisas que passaram, já não são mais, não tem mais efeito sobre a nossa vida. Porque quando a gente anda, a gente anda. Quando a gente fala, a gente fala. Quando a gente vê, a gente vê. Quando a gente diz que ama, a gente ama. Quando a gente abraça. Não sei se você já percebeu. Tem pessoas que nos abraçam como que já quisesse soltar a gente. Tem pessoas que apertam a nossa mão pela metade. Não sei se você já passou por isso. Tem pessoas que dão um sorriso para nós aguado, sem graça. Tem pessoas que muitas vezes dizem que estão sofrendo por você. Mas as palavras falam de um jeito e o rosto fala de outro. Tem pessoas que são totalmente diferentes daquilo que elas estão falando, que elas estão dizendo que é. Então, procure ser sábio, porque quando a gente vai buscar a sabedoria é uma coisa que vem de Deus. Peça sabedoria. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus para entrar e sair do meio do povo. Quando a gente pede sabedoria, Deus nos dá. Peça neste dia sabedoria para você andar, para você falar, para você comprar, para você se relacionar com as pessoas. E Deus vai lhe dar sabedoria. Porque veja que aquele sábio, ele era pobre, mas ele tinha sabedoria de Deus. E aquela cidade foi vitoriosa por conta daquele pobre sábio. Então lhe digo, seja sábio no dia de hoje. Busque essa sabedoria nas mínimas coisas. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.